Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos iniciar a gravação de mais um estudo bíblico. Hoje nós vamos realizar a 36ª gravação de estudo, né? E hoje a temática, na verdade, não é uma temática, mas quando estamos caminhando para o final dos estudos, eu faço a gravação do estudo final 1, estudo final 2 e estudo final 3, porque já estamos quase finalizando. Então, assim, são estudos que têm algumas passagens bíblicas novas, que serão lidas, que ainda não foram lidas nos outros estudos já gravados, e tem algumas outras que são para a gente relembrar as solicitações que a gente tem da Palavra de Deus nos estudos anteriores. É como se fosse um resumo, né? Então, hoje, no 36º estudo, a gente vai estar fazendo a leitura, né, das passagens bíblicas do final 1, certo? Nós vamos iniciar hoje a leitura lá no livro de Levítico, capítulo 20, e fazer a leitura do versículo 26, que nos diz assim: Levítico, capítulo 20 e o versículo 26. E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus, né? É uma passagem bíblica que Deus ele pede das nossas vidas santificação. Essa passagem a gente já leu em outros estudos e, como eu já tinha comentado, ela vai servir como é uma passagem que eu releio, né, no estudo final, para que a gente lembre dessa solicitação de Deus de santificação, que é uma passagem que está descrita tanto aqui no livro de Levítico, que é um livro do Velho Testamento, como lá no Novo Testamento. Deus ele nos confirma, né, que sem a santificação ninguém verá o reino dele. Lá no livro de Levítico também, nesse mesmo livro de Levítico, na verdade, né, indo para o capítulo 19, nós vamos fazer a leitura do versículo 28, que nos diz assim: Levítico 19, 28, que diz: Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Acredito que essa passagem também já foi lida, né, em outros estudos, e é algo que eu também gosto muito de relembrar nos estudos finais, quando Deus ele pede que não é para a gente estar golpeando nossos corpos, né, por algum morto, né? Tem pessoas que perdem entes queridos e às vezes fazem tatuagens ou às vezes tentam se mutilar, né, pelo grau de tristeza, e Deus ele já vem solicitando na palavra que isso não seja feito. Vamos lá agora para o livro de Deuteronômio, capítulo 14. Até porque a gente sabe, né, que o Deus que a gente serve é o Deus da vida. Então, mesmo diante da morte, Deus ele não quer da nossa parte o desespero. Ele quer que a gente continue a confiar, né, naquilo que ele vem nos prometendo. Vamos lá para o livro de Deuteronômio, capítulo 14. Deuteronômio 14, fazer a leitura do versículo 1 ao 2, que nos diz assim: Filhos sois do Senhor vosso Deus, não vos darei golpes, nem fareis calva entre os vossos olhos por causa de algum morto, porque és povo santo ao Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe seres o seu próprio povo, né? Como eu já tinha comentado, Deus ele não quer da gente, mesmo diante do luto, que a gente venha se desesperar. Nós precisamos realmente manter a confiança. Vamos lá agora para o livro, nesse mesmo livro de Deuteronômio, vamos para o capítulo 16. Deuteronômio, capítulo 16. Deuteronômio, capítulo 16, e vamos fazer a leitura do versículo 19 ao 20, que nos diz assim: Deuteronômio 16, 19 ao 20. Não torcerás o juízo. Só um minutinho, gente. Deuteronômio, capítulo 16, versículo 19 ao 20. Não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem receberás peitas, porquanto a peita cega os olhos dos sábios e perverte as palavras dos justos. A justiça, somente a justiça seguirás, para que vivas e possuas em herança a terra que te dará o Senhor teu Deus. Deixa eu ver só o significado da palavra peita. Significado.
é suborno, certo? Quando Deus ele fala, não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem receberás peitas, ou seja, não receba suborno. Porquanto a peita, ou seja, o suborno, cega os olhos dos sábios e perverte as palavras dos justos. A justiça, somente a justiça seguirás, para que vivas e possuas em herança a terra que te dará o Senhor teu Deus, né? Então é a solicitação de Deus para que o povo dele seja justo e viva diante da justiça, né? Não queira suborno, não queira fazer diferenciação de pessoas, às vezes até pelo que possui, né? A gente tem que ter realmente ter respeito a essa solicitação de Deus na palavra dele, para que possamos ser justos e não cairmos na tentação, né, de ser entregue a fazer injustiça através de suborno. Vamos lá para o livro de Deuteronômio, capítulo 18. Deuteronômio, capítulo 18, nós vamos fazer a leitura do versículo 10 ao 13, que nos diz assim, Deuteronômio 18, 10 ao 13. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus. Então tá aí outras passagens, né, que Deus ele fala também daquilo que a gente deve se abster. Essas passagens já foram lidas em outros estudos, eu gosto de passar no final como uma forma de relembrar. Então Deus ele pede pra gente se afastar de adivinhador, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, adivinhador, encantador, né? Todos essas práticas que desagradam ao Senhor, Deus ele não quer que os seus servos tenham contato. Vamos lá agora para o livro de Jó, capítulo 36. Jó 36. E não tá querendo deixar o livro de Jó. Vou pegar na Bíblia física. Jó capítulo 36 e o versículo é o 36, quer dizer, o 26. Jó 36, 26, que nos diz assim: Eis que Deus é grande e nós o não compreendemos, e o número dos seus anos não se pode calcular, né? A palavra já afirma, e nós sabemos, né, que ninguém conhece a idade de Deus, né? A história de criação de Deus, né? Nós sabemos através da Bíblia a história de criação do homem e a história da criação do mundo, né? Sobre Deus, como Deus foi criado, a idade que tem. Isso não cabe a gente saber, e eu leio essa passagem como eu já li, porque tem músicas que falam algo sobre, que leva a lembrar sobre, ou que leva a entender, né, que está falando sobre o nascimento de Deus. Então, como Deus ele pede para que a gente ore e cante com entendimento, né? A gente sabe que músicas que vêm com essas escritas devem ser evitadas. Vamos lá agora para o livro de Salmos, capítulo 9. Salmos, capítulo 9, e fazer a leitura do versículo 7 ao 10. Salmos 9, 7 ao 10, que nos diz assim: Mas o Senhor está assentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, exercerá juízo sobre povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Desculpa. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Então a palavra já confirma que haverá um tempo, né, de julgamento. E aqueles que confiam em Deus estarão protegidos e amparados por Ele.
Mas aquele que não confia, que está fazendo coisas que desagradam ao Senhor nosso Deus, a palavra de Deus já fala que haverá um tempo de juízo, né? Vamos lá agora nesse mesmo livro de Salmos para o capítulo 93. Salmos 93, e fazer a leitura do versículo 5, que nos diz, Salmo 93, 5. Muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Assim como a gente já tinha ouvido realizado a leitura da passagem que Deus ele pede a santificação de nossas vidas, aqui também confirma que a santidade convém à casa do Senhor, né? Então são as pessoas que são santas que irão herdá-la. Nesse mesmo livro de Salmos, vamos para o capítulo 94. Salmos, capítulo 94, faz a leitura do versículo 1, que nos diz: Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence, ó Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente. Vamos lá agora para o livro de Isaías, capítulo 5. Isaías capítulo 5, e vamos fazer a leitura do versículo 8 ao 9, que nos diz assim. Isaías 5, 8 ao 9. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos, em verdade que muitas casas ficarão desertas e até as grandes e excelentes sem moradores. Essa é uma passagem que quando eu leio é muito real, né? Para os nossos dias, quando a palavra de Deus fala, ai dos que ajuntam casa a casa, herdade a herdade, né? E ficam como os únicos donos dos locais. Hoje a gente vê, né, que, por exemplo, tem muitas pessoas que não têm o olhar de caridade e nem a mão estendida, né, de caridade. Então a gente vê realmente que tem pessoas que vivem sem casas e tem pessoas que vivem com muitas casas, né? Tem pessoas que recebem muitos recursos e só sabe adquirir, não tem um olhar caridoso para olhar para o seu próximo, né? E realmente a gente vê que tem muitas herdades, né? Muitas casas, na verdade, que são casas grandes, mas que são casas que estão ficando desertas, né? Se você tiver um olhar mais atento ao sair na sociedade, você já vai enxergar, né, que essa passagem bíblica lá do livro de Isaías é realmente uma passagem muito real e muito atual. Vamos lá agora para esse mesmo livro de Isaías, vamos para o capítulo 13. Isaías, capítulo 13, e nós vamos fazer a leitura do versículo 9 ao 19, que nos diz assim, Isaías 13, 9 ao 19. Eis que vem o dia do Senhor. Deixa eu só puxar um pouquinho para cá. Isaías 13, 9 ao 19. Eis que vem o dia do Senhor, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer e a lua não resplandecerá com a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos tiranos. Farei que o homem seja mais precioso do que o ouro puro e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Por isso farei estremecer os céus e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos Exércitos e por causa do dia da sua ardente ira.
E cada um será como a corça que foge, e como a ovelha que ninguém recolhe, cada um voltará para o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. Todo o que for achado será transpassado, e todo o que se unir a ele cairá a espada. E suas crianças serão despedaçadas perante os seus olhos, as suas casas serão saqueadas, e as suas mulheres violadas. Eis que eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso da prata, nem tampouco desejarão ouro, e os seus arcos despedaçarão os jovens e não se compadecerão do fruto do ventre, os seus olhos não pouparão aos filhos. E Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra quando Deus as transtornou. Essa é outra passagem do livro de Isaías. Isaías é um livro profético na Bíblia, está cá no Velho Testamento, mas é um livro que fala sobre coisas que acontecerão no futuro, E quando eu leio essa passagem do livro de Isaías, na verdade, quando estava acontecendo a guerra, quando ainda está acontecendo, mas no início da guerra, Rússia e Ucrânia, quando relataram sobre as coisas que aconteciam, eu lembro que teve uma mãe que ela disse que estava fugindo com sua família, e no meio do caminho eles pararam o carro, o filho desceu, e quando o filho desceu, ela viu vindo tipo um míssil, que bateu na cabeça do filho, e ela acabou que viu o filho realmente morrer na sua frente, Então, quando a palavra de Deus fala aqui, deixa eu ver, e suas crianças serão despedaçadas perante os seus olhos, as suas casas serão saqueadas e as suas mulheres violadas. Outra reportagem também que saiu foi falando que muitas mulheres elas estavam sendo violadas, lá na Ucrânia. E a gente viu também que lá na Ucrânia teve um hospital que foi bombardeado, Então, quando a palavra de Deus fala que as mães iam ver seus filhos, serem mortos aos seus olhos, e quando a palavra também fala que as pessoas não irão fazer, não irão fazer, deixa eu ver como diz aqui, não vai fazer questão, como diz aí, farei que o homem seja mais precioso do que o ouro puro e mais raro do que o ouro fino de Ofir, Quando eles acabam desprezando o ouro, por saber que aquele ouro, naquele momento, não tem validade nenhuma, a gente vê, porque realmente na guerra, se você oferece um ouro para quem está lá querendo te matar, ele não está nem aí, E a guerra é sanguinária. Então, são passagens bíblicas que a gente já vê o quanto que é recente, E que realmente nos leva a despertar para ouvir da palavra de Deus e começar uma prática diferente de vida. Vamos lá nesse mesmo livro de Isaías para o capítulo 14. Isaías capítulo 14, fazer a leitura do versículo 24, que nos diz: Isaías 14, 24. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Nesse mesmo livro de Isaías, vamos para o capítulo 59. Isaías 59. Isaías capítulo 59, fazer a leitura do versículo 1 ao 2, que diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. É a palavra de Deus afirmando que a única coisa que está nos separando realmente de Deus ouvir o nosso clamor são as nossas iniquidades. E é por isso que Deus ele faz esse chamamento para que o povo venha para santificação, venha para viver a obediência da palavra. Nesse mesmo livro de Isaías, capítulo 59, nós vamos fazer a leitura do versículo 14 ao 19, que nos diz assim: Por isso o direito se tornou atrás e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a equidade não pode entrar. Sim, a verdade desfalece, e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. E o Senhor viu e pareceu mal aos seus olhos que não houvesse justiça, e vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor.
Por isso seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve, pois vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na sua cabeça, e por vestidura pôs sobre si vestes de vingança, e cobriu-se de zelo como de um manto. Conforme forem as obras deles, assim será a sua retribuição. Furou aos seus adversários e recompensa aos seus inimigos. As ilhas dará ele a sua recompensa. Então temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo com uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Então, mais uma passagem onde Deus ele fala realmente como que está também, né, a sociedade e a vantagem que a gente tem, né, na verdade, a proteção que a gente tem de estar do lado do Senhor. Quando ele fala, a verdade desfalece e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. É uma verdade, né? A verdade realmente hoje em dia ela anda desfalecendo, e aqueles que continuam a falar a verdade, que continuam a ser sinceros, são vistos como pessoas que, né, de alguma forma tem alguma falha social. Então a gente deve tomar cuidado com aquilo que a gente está priorizando nessa vida. Vamos lá agora para o livro de Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel, capítulo 18, fazer a leitura do versículo 5 ao 9, que nos diz: Sendo, pois, o homem justo e praticando juízo e justiça, não comendo... Um minutinho, né? Sendo, pois, o homem justo e praticando juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com roupa, não dando seu dinheiro à usura e não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos e procedendo segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor. Então está aqui as práticas que Deus ele pede do homem, né? Que é o homem praticar a justiça, a caridade, continuar fiel ao Senhor. E Deus ele confirma que o tal justo certamente viverá, diz o Senhor. Ele te garante vida. Nesse mesmo livro de Ezequiel, capítulo 18, nós vamos fazer a leitura do versículo 21 ao 24, que nos diz assim: Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembranças contra ele pela justiça que praticou, viverá. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva, mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as justiças que tiver feito não se fará memória, na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Então aqui é uma passagem em que Deus confirma que quando a gente segue a fidelidade, né, começa a ser fiel à palavra dele, nós temos que começar e ir até o fim. Porque se você passa 40 anos sendo cristão, sendo fiel a Deus, e depois, em um dia, você acaba cometendo vários pecados, né, fazendo de pouco caso da palavra de Deus, sendo desobediente, naquele dia seu fôlego de vida for tirado, Deus ele fala que não vai levar em conta os 40 dias que você exerceu justiça, né? Deus ele quer que a gente comece fiel e vá até o fim. Vamos agora para o livro de Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12. Fazer a leitura do versículo 1 ao 3, que diz assim, Daniel 12, 1 ao 3. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro.
E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Nesse mesmo livro de Daniel, capítulo 2, nós vamos fazer a leitura do versículo 10, que nos diz: muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E no versículo 13 desse mesmo livro, Daniel capítulo 12, versículo 13, diz: tu, porém, vai até ao fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Vamos agora lá para o livro de Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2, nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao 3, que diz assim: tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, o qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele o fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada ali escapará. Do versículo, nesse mesmo livro de Joel, vamos agora para o versículo, fazer a leitura do versículo 8 ao 13, que nos diz: ninguém apertará seu irmão, marchará cada um pelo seu caminho, sobre a mesma espada se arremessarão e não serão feridos. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão as casas, entrarão pelas janelas como ladrão. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. E o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é, executando a sua palavra. Porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá suportar? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Então, essas passagens de Joel são passagens também proféticas que Deus ele fala lá dos últimos tempos, né, que serão vividos, que não vai ser um tempo realmente fácil. A gente vê a angústia que vai ser das pessoas que aqui ficarem para destruição, né? E no final desse texto, Deus ele pede que as pessoas elas se convertam, se arrependam realmente, porque Deus ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Cabe ao ser humano, a nós, né, reconhecermos as nossas fraquezas e os nossos pecados e realmente entregar a vida ao Senhor nosso Deus para viver da forma que o agrade. Nesse mesmo livro de Joel, capítulo 2, nós vamos fazer a leitura do versículo 31 ao 32, que nos diz assim: Joel, capítulo 2, versículo do 31 ao 32. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Vamos lá agora para o livro de Amós, capítulo 5. Amós, capítulo 5. E fazer a leitura do versículo 13, que nos diz, Amós 5:13. Portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Nesse mesmo livro de Amós, vamos para o capítulo 8. Amós, capítulo 8. Faz a leitura do versículo 10 ao 14, que nos diz:
E tornarei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentações. E porei pano de saco sobre todos os lombos e calva sobre toda a cabeça. E farei que isso seja como luto por um filho único e o seu fim como dia de amarguras. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Irão errantes de um mar até outro mar e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Os que juram pela culpa de Samaria, dizendo: vive o teu Deus, Odã, e vive o caminho de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. Então Deus ele também confirma que haverá um tempo em que as pessoas procurarão da palavra dele e não a acharão. E essa é a oportunidade que nós temos de ouvir e se alimentar da palavra de Deus, para que assim a gente consiga viver em novidade de vida de acordo com a orientação correta do Senhor. É uma rica oportunidade nós temos a Bíblia, né, seja online, seja assim física, né, que é da minha preferência, para lermos e nos alimentarmos diariamente. Vamos lá nesse mesmo livro de Amós, para o capítulo 9, Amós capítulo 9. Amós capítulo 9, faz a leitura do versículo 1 ao 3, que diz: Vi o Senhor que estava em pé sobre o altar, e me disse: fere o capitel e estremeçam os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. E eu matarei a espada até o último deles, nenhum deles conseguirá fugir, nenhum deles escapará. Ainda que cavem até ao inferno, a minha mão os tirará dali. E se subirem ao céu, dali os farei descer. E se esconderem no monte do Carmelo, buscá-los-eis, e dali os tirarei. E se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, ali darei ordem à serpente, e ela os picará. A gente vê que a palavra de Deus, né? Em muitos momentos as pessoas falam muito de um Deus de amor e de misericórdia. E a gente vê aqui nas leituras, por exemplo, até do livro, da leitura que a gente está fazendo do estudo de hoje, que realmente em muitos momentos Deus ele fala que ele é benigno, que ele é misericordioso, só que a gente vê também que a justiça de Deus, ela é plena, né? E ela vai ser cumprida. Quando Deus ele fala, nenhum deles conseguirá fugir, nenhum deles escapará, é porque todos aqueles que caminham para a condenação, eles sofrerão o dia do juízo. Nem aqueles que morreram serão livrados desse tempo, porque Deus ele fala que ele ressuscitará todos, uns para a salvação eterna e outros para a condenação eterna, né? Então Deus ele é justo e ele opera a justiça. Vamos lá agora para o livro de Miqueias, capítulo 2. Miqueias, capítulo 2. E nós vamos fazer a leitura do versículo 10, que nos diz: levantai-vos e ide-vos, porque este não é lugar de descanso, por causa da imundícia que traz destruição. Sim, destruição enorme. Deus ele fala que aqui não é local de descanso. E é por isso que aqueles que vivem para Deus, eles sabem que estão aqui, mas estão de passagem, e aqui é o local de servir. Servir a Deus falando da palavra dele, servir a Deus sendo caridoso com a alma que necessita, servir a Deus sabendo que a gente deve ter aquilo que é o suficiente para a nossa sobrevivência aqui na terra, e o que a gente ganha demais, realmente a gente deve exercer caridade, distribuindo para o nosso próximo, alimentando, vestindo, né, cuidando realmente do nosso próximo. Vamos lá para o livro de Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Faz a leitura do versículo 8 ao 10 de início, que diz assim: Lucas 12, 8 ao 10. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado.
Então temos também que ter cuidado, porque Deus ele afirma que a blasfêmia contra o Espírito Santo não há perdão, por mais que você clame por misericórdia. Então temos que ter sabedoria para não blasfemar do Espírito Santo de Deus. Nesse mesmo livro de Lucas, capítulo 12, nós vamos fazer a leitura do versículo 15 ao 21, que nos diz: E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Continuando a leitura, né? É Lucas capítulo 12, versículo do 15 ao 21, que nos diz: E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Como a palavra do início que a gente leu, né, todos nós sabemos que passamos nessa vida, estamos nessa terra, sabemos que nascemos um dia, né? Todo mundo conhece sua data de aniversário, que é a data do seu nascimento, mas não sabemos o dia da nossa morte, que pode vir a qualquer momento. Então, Deus ele fala que uma pessoa estava aqui se programando para juntar e depois só folgar, viver, né, regaladamente, como que fala? E viver uma vida só de descanso, digamos assim, né? Só que a palavra de Deus fala aqui e confirma que nós não sabemos o dia que seremos levados. Então, volta aquele texto que a gente fez leitura lá na frente, né? Quantas casas hoje de pessoas que trabalharam e foram adquirindo imóveis e casas e tantas coisas materiais e que hoje não conseguem usufruir disso, né? Tá lá a casa abandonada, ninguém mais vive, né? Não sabe se o que fazer, não quer nem perder seu bem, porque foi conquistado com muito esforço, né? Então foram pessoas que foram acumulando, e tem pessoas que até hoje vivem assim, acumula muito na terra e não acumula nenhum tesouro no céu, né? A gente sabe que aquilo que a gente acumula no céu é quando a gente exerce a caridade, é quando a gente realmente olha para o necessitado e estende a mão. Então nós devemos realmente buscarmos saber qual o verdadeiro valor, qual o verdadeiro tesouro que tem valor, se é aquele que a gente ajunta no céu ou se é aquele que a gente ajunta na terra. Vamos lá para o livro de João, capítulo 5. João, capítulo 5, faz a leitura do versículo 28 ao 29, que nos diz, João 5, 28 ao 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Como já havia dito, nem aqueles que morreram serão livres do juízo. Todos nós, né, passaremos pelo julgamento de Deus, e como a palavra de Deus fala, aqueles que fizeram bem vai para a vida eterna, os que fizeram mal para a condenação eterna. Nesse mesmo livro de João, vamos para o capítulo 20. João, capítulo 20, faz a leitura do versículo 30 ao 31, que nos diz, João 20, 30 ao 31. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, a palavra de Deus também confirma que Jesus operou inúmeros outros milagres, mas os que foram escritos, Deus ele tem certeza, porque assim ele sabe, né, que é o suficiente para nos converter e para que a gente viva em novidade de vida para Deus. Vamos lá para o livro de Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13, faz a leitura do versículo 8, que nos diz, Romanos 13, 8, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos
outros, porque quem ama os outros cumpriu a lei. Então é uma passagem também que Deus ele pede que a gente ame ao próximo, mas também que ele vem nos pedir que a gente evite dívidas. Não é para a gente viver devendo às pessoas. E para finalizar o estudo, nós vamos finalizar no livro de Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, e fazer a leitura do versículo 11 ao 15, que nos diz, Tito 2, 11 ao 15. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Fala isto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Então, como a gente já ouviu, né? A gente realmente deve falar da palavra de Deus, falar com autoridade, porque foi uma solicitação do Senhor, né? Não é a autoridade que nós temos, mas é a autoridade que recebemos de Deus para falar da palavra dele para o próximo, né? E que aquelas pessoas que se convertem, Deus ele deixa aí descrito, né? E a palavra dele não mente, que essas pessoas serão dignas de uma vida eterna de paz. Aqueles que continuam na prática do pecado, que vivem nessa vida ímpia, mundana, como assim a palavra de Deus nos fala, essas pessoas serão dignas da condenação e do juízo eterno. Então, o estudo de hoje, ele fica por aqui. Como eu disse, a gente está fazendo um resumo de algumas coisas que a gente já leu, né, e trazendo algumas outras leituras novas também, que não foi passado em nenhum outro estudo. Então, hoje é o estudo final 1. A gente vai ter a gravação do estudo final 2 e a gravação do estudo final 3. Um forte abraço, então, para o estudo de hoje. Fica com Deus e até a próxima.